Muito boa noite, bem-vindos cada um de vocês neste culto que o Senhor nos permite vivermos na sua casa. Tudo bem? Tudo bem. É um momento feliz estarmos na casa de Deus, é um momento também de nós refazermos as nossas forças, né? Nós queremos dar início a esse culto, especialmente quando essa aqui é essa ilustração, na verdade, da leitura da semana passada, né? Quando Pedro, ele clama por Jesus pedindo socorro, né? Mas a leitura do evangelho deste dia, dessa noite, é quando uma mãe pede por misericórdia a Jesus em favor da sua filha. Uma mulher da cidade, uma mulher cananeia, uma mulher gentia, uma mulher que não fazia parte do povo, vamos dizer, o povo hebreu, mas que demonstrou tamanha fé e com isso serviu de exemplo aos que aos que se achavam melhores. E Jesus estende o seu socorro, a sua misericórdia sobre aqueles que são, sim, ovelhas perdidas da casa de Israel, que reconhecem nele a sua fonte de segurança e salvação, o seu socorro e fiel abrigo. Assim, com o exemplo da mulher cananeia, nós que hoje somos o povo gentio que não era, mas foi acolhido como povo, família de Deus, estamos nessa casa. O texto de Isaías também nos fala disso, né? O Senhor promete: a minha casa será conhecida como casa de oração para todo o povo. Que nós possamos nos sentir sempre acolhidos nessa casa do Senhor. Nos colocamos de pé para invocar o seu santo nome, pelo qual todos nós fomos batizados e incorporados a essa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, cantamos o primeiro hino. Como eu amo o teu templo, a casa do Senhor é a casa de oração para todos os povos. E nós cantamos com alegria este louvor. Bom estar na casa do Senhor, bom é sentir-se acolhido na sua santa presença. Mas nós, estimados irmãos e irmãs, sabemos que muitas vezes o bem que queremos, não fazemos. E o mal que habita em nós tenta nos afastar dessa segurança.
tenta nos afastar da casa do Senhor, tenta nos afastar do seu perdão. E nós acabamos, por vezes, nos iludindo. Será que eu preciso mesmo do perdão de Deus? Todo mundo faz. Hoje em dia ninguém leva tão a sério assim essa história de pecado. Recentemente eu ouvi, a igreja luterana é uma das poucas que ainda insiste em dizer: você é pecador. Há muitos que já ultrapassaram isso. Como falha, todo mundo faz. Mas nós entendemos que não é por um modismo luterano, mas é por um ordenamento divino. De um Deus que sabe das nossas necessidades. E que a maior delas é saber que, apesar dos nossos muitos pecados, nós temos um Deus perdoador. E que o seu perdão é suficiente. Por isso, eu e vocês podemos nos achegar nesta casa, ainda que com um coração indigno, dizendo: Senhor, eu pequei e não mereço senão a tua justiça. Quando fazemos isso, o Senhor diz: eu perdoo cada um de vocês. Assim espero encontrar os vossos corações nessa verdadeira dignidade em Cristo, de reconhecer os vossos próprios pecados e confessar perante este altar, perante o próprio Deus, os seus pecados, confiando no perdão em Jesus. Aqueles que podem, convido para colocar-se de pé, e enquanto isso nós cantaremos o hino 124. Hino 124 para a nossa confissão de pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Meu amado irmão e irmã, diante do Senhor eu pergunto se também é esta a tua confissão. Reconheces os teus pecados? Confias no perdão suficiente em Cristo Jesus? Desejas, pelo poder do Espírito Santo, viver esta nova vida em reconciliação com a palavra, servindo ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem?
Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta confissão, eu como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, partilho com cada um de vocês da graça ao presente dos céus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, confirmo o perdão sobre tuas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certos do perdão que temos em Cristo, verdadeiro, válido mesmo, não apenas um rito, mas é algo que está validado, selado no céu. Nós queremos tomar a palavra do Senhor em nossas mãos. Salmo para este dia, de número 67. Os versículos 1 a 7, faremos a leitura deste salmo de modo responsivo. Quem quiser ver na sua própria Bíblia, ou então ler aqui no papel, nós faremos a leitura do salmo. O salmo é uma canção ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tira os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tira os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que está sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só tu és santo, só tu és do Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Falamos com o nosso Deus em oração. Bom Senhor,
é estarmos na tua casa, onde podemos tocar, sentir de fato a tua presença conosco, neste momento tão especial. Tu nos acompanhas, Senhor Deus, todos os dias, desde o alvorecer até quando fechamos os nossos olhos. E todos os nossos anseios repousam em tuas mãos. Ó Senhor, recolhe ao teu cuidado nossas vidas, todas as nossas necessidades. Dá-nos, Senhor Deus, nesta casa de acolhimento, a segurança do teu perdão. E que, movidos pelo teu Espírito, possamos viver esse alimento, esta cura espiritual que a tua palavra produz em cada um de nós. Mantém-nos firmes, com os olhos fitos em Cristo Jesus e a sua justiça que nos torna dignos perante ti. Hoje e até a tua volta derradeira, assim pedimos e em Cristo confiamos que hás de nos socorrer. Amém, Senhor. Podem sentar-se, nós cantamos o próximo hino, preparação às leituras, o hino 174, hino bonito, a gente nem sempre canta ele, hino que fala da nossa segurança, tá? A segurança de paz com Jesus. Hino 174. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto, venho da luz, sou por Jesus, Filho de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazendo os céus, eco imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre aprende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre aprende louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz, forte vontade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Eu convido os dois jovens que foram convidados previamente
Para nos conduzir às leituras desta noite, texto do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 56. A nossa jovem Isabel. Isso. O 1, depois o 6, 7 e 8. Qual é a página? 748. Página 748. Só um pouquinho, Bel. Agora sim. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel, e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. Muito obrigado. Essa leitura, que para nós nos lembra essa misericórdia do Senhor, que não está restrita a uma determinada etnia ou a costumes. O Senhor é misericordioso para com todos, aqueles que valorizam e guardam a sua palavra. E a palavra encarnada, a palavra em síntese, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Em João 3,16 ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê já está julgado, porquanto rejeitou o unigênito Filho de Deus. Cristo é a palavra, o cerne de toda a justiça de Deus e também a fonte da sua misericórdia. Aquele que nele crê faz desta casa, deste templo, a casa do Senhor, a casa de oração para todos os povos. A segunda leitura, eu convido o jovem Gabriel para nos dirigir o texto de Romanos, capítulo 11, um texto bem fracionado, mas a gente vai seguir aqui com vocês. Romanos, capítulo 11, os versículos 1 a 2, depois 13 a 15, depois 21 a 28. 1153. Obrigado. Todos acharam? Sim? Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Você sabe muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho, e em que ele acusa o povo de Israel diante de Deus. Versículo agora 13.
Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxergados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos de Deus, por causa dos patriarcas. Obrigado, Gabriel. Esse texto do apóstolo Paulo, às vezes fica meio confuso para nós. Precisamos entender para quem ele escreve e o que estava acontecendo em Roma. A igreja cristã em Roma era composta por judeus e gregos, ou gentios, assim, os dois grupos. Todos aqueles que não eram judeus de nascimento eram gentios, as diversas culturas. E diante disso, aquela igreja estava vivendo um conflito, porque os judeus que faziam parte daquela igreja estavam tentando incutir na cabeça dos gentios de que o verdadeiro cristianismo carecia de cumprir, além da fé em Cristo, alguns preceitos. E aí começou a haver ruptura. E Paulo, então, ele traz essa palavra dura de que nós somos justificados diante de Deus, aceitos, não por fazer o que a lei manda, mas pela confiança na justiça, na graça em Cristo. E assim ele vai dizer, em Cristo não há mais distinção, não há nem grego nem judeu. Mas, a segunda parte desse texto que nós estamos vendo, ele faz de novo um resgate aos patrícios, aos que eram judeus, na expectativa de que eles, ao ver um povo diferente se assentando no lugar que era deles, pela história, pela promessa do Senhor, pudessem então se constranger e voltar também em arrependimento, voltar para Cristo. É o caminho onde todos nós queremos e devemos chegar, em arrependimento aos pés da cruz de Cristo. É um lugar onde não há distinção, nem grego, nem judeu, nem brasileiro, ninguém. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, da sua justiça, do perdão dos pecados. Então Paulo fala sobre isso aqui neste texto de Romanos. A leitura do Santo Evangelho, meus irmãos,
para fechar esse conjunto de leituras do nosso culto, está registrada no texto em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, os versículos 21 a 28, em reverência às palavras do Salvador Jesus. Esse texto convida os que podem colocar-se de pé. Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Eu não sei a página. 1025. Página 1025. Não, 979? Eu não sei a página. 979. 979. Então tá. 15, 21 a 28. Onde lemos assim: Jesus saiu dali e foi para a região que ficava perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Meus amados irmãos, nesta mesma fé que sustentou essa mulher cananeia, nós, com toda a cristandade na terra, queremos confessar de firme voz a nossa fé cristã, as palavras do credo niceno, dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Seguros dessa palavra, cantamos o hino 119, podem sentar-se todos, preparação da nossa mensagem. Hino 119, Cristo para todos. O bom Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos.
se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Essa mensagem de urgência, essa mensagem que também é um privilégio, né? Que bom, a gente pode louvar, que bom, Senhor, que eu já fui achado. Que bom, Senhor, que eu já fui acolhido. Que bom, Senhor, que este presente também, ele é para mim. Não porque eu mereça, não porque eu seja diferente ou melhor do que aqueles que estão lá fora. Não. Em tudo isso, como diz o apóstolo Paulo, nós vemos a graça de Deus. Nós vemos Deus nos amando de um jeito que nós não conseguimos compreender. Hoje, na reunião dos jovens, uma palavra que saiu, uma palavra que ficou em evidência quanto a isso, você conhecer o amor de Deus, ou você agir com os outros, não tratando o mal por mal, mas tratando o mal com o bem, né? Uma palavra que ficou bem repetida. Qual foi, jovens? Absurdo! Absurdo! Né? O amor de Deus, a graça de Deus para conosco, pecadores, é um absurdo de Deus. Entendem isso? Vocês sabem disso. Por que é absurdo? Porque quem de nós abriria a mão do próprio filho para resgatar alguém estranho? Não faríamos isso, né? Mas Deus fez. Por causa desse absurdo, você também pode afirmar: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu não preciso ter o sangue, né, a linha genética de Abraão. Eu não preciso ter vindo do Oriente, meus pais não precisam, e aqui a gente, como luteranos, né, não precisamos ter uma ascendência germânica. Louvado seja Deus por isso, né? Eu, brasileirão mesmo, né? Pai de um jeito, mãe de outro, olho verde, filho de índio lá para trás, tem mistura. É isso. A nossa congregação vive isso no seu nome, no seu lema. Que esse absurdo de Deus chegou até nós e que é para continuar, para levar para frente. E Ele espera até mais do que você mesmo se dá conta. Ele espera isso de você. De mim? O que eu tenho? O que eu tenho, Senhor, de especial para oferecer? Os jovens podem perguntar. Davi, Ezequiel, Gabriel foram confirmados recentemente. Davi não. Ezequiel e Gabriel. Calma, eu olhei aqui os pequenininhos, né? É que vocês não viram a vírgula que eu coloquei agora. Tá? Vocês não viram. O que eles têm para oferecer? O que podem esperar? Eles, como pessoas que estão crescendo na fé, se espelharão muito em vocês, jovens. De 16, 18, de 20, de 22. Antes, vocês queixam assim, mas eu sou pequenininho, eu sou a rapa do tacho. Agora não mais. Vocês já estão ali na coluna do meio, onde os mais jovens se espelharão. Assim como vocês se espelham nos adultos, nos vossos pais. Como espelhamos a dona Josefina, a dona Ana, a dona Geralda, a dona Adelaide, os nossos irmãos e irmãs que já são os nossos anciãos. Eles são perfeitos? Nós aqui não é perfeito, Geralda? Ana? Não. Não. Mas na maneira imperfeita de cada uma dessas pessoas, o que fica para nós? Elas sempre olharam e nos ensinam a olhar para a cruz.
É onde nós, na nossa mendicância, nós somos mendigos, mendigos da graça de Deus. Em nossa mendicância, podemos ter a certeza de que encontraremos um baú cheio de tesouro. É o que aconteceu, por exemplo, na história de hoje. Deixa eu puxar aqui mais um slide, né? Eu escolhi um texto para vocês. Texto. Opa, sumiu. Não está ali. Esquece, não vai estar ali. Tá? Eu escolhi um texto de Isaías, capítulo 56, versículo 7. O Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí nós vemos o texto do Evangelho, Jesus, numa de suas jornadas, suas peregrinações, rodeado de pessoas diversas, seus discípulos. E no meio desse grupo aparece uma mulher, uma mãe, que muitas de vocês são mães, conseguem se projetar na dor, na angústia dessa mãe. A sua filha estava sofrendo de possessão. A sua filha tinha um problema muito sério, que o conhecimento daquela época, de que os sábios e entendidos daquela época não davam conta. Eram impotentes. Essa mãe, no seu desespero, ouviu falar desse Jesus. Esse Jesus é judeu. E os judeus não dão muita bola para quem não é judeu. Esses judeus literalmente se pensam como alguém que tem o rei na barriga. Por quê? Porque o Messias virá dos judeus, do meio dos judeus. Tá? Então tinha essa ideia de que, será que ele vai me escutar? E uma mãe, na sua dor, na sua aflição, certamente fez muito barulho, ou não? Fez muito barulho. Senhor, me dá atenção. Eu só tenho a Ti para recorrer. Eu só tenho a Ti para buscar o socorro para a minha vida. E quando ela chega diante de Jesus, um texto que talvez hoje, dentro de um tempo do politicamente correto, é um texto polêmico, né? É um texto polêmico. O que Jesus faz? Caminhando com seus discípulos, eles imediatamente perguntam: Senhor, despacha logo essa mulher, porque ela está incomodando. Como é que ela não se dá conta quem és tu para que ela venha, essa indigna, diante de ti para incomodar? E aí a palavra de Jesus deve ter deixado o ego daqueles judeus, fariseus especialmente, lá em cima, né? Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como eles entenderam? Como eles entenderam? Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eu não ia atender ela, né, pelos pessoal, né? Pensaram exatamente isso. Espera aí, se as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus veio então só para os judeus. Isso aqui, sendo escrito, expresso por Mateus, tem um peso enorme. Porque Mateus é judeu. Mateus escreve o seu evangelho para judeus. Esse povo que acreditava e de fato tinha a promessa a seu favor, a promessa do Messias que nasceria do meio do povo judeu. Tinha a promessa a seu favor, mas o orgulho e a arrogância dos seus corações fizeram com que eles rejeitassem o presente de Deus. Eles então viraram as costas e, achando que já tinham a aliança garantida, ninguém vai nos tomar, ninguém vai nos tirar. Jesus então faz uma prova, um teste. Jesus então lança esse texto: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E volta-se para a mulher. Não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus, será que estava desmerecendo a mulher?
Para quem é essa palavra? Para quem é essa palavra? Se você está buscando socorro no Senhor, eu vim aqui buscar ajuda. O Senhor não vai se dobrar para me atender? Eu estou pedindo alto. Eu estou pedindo já há algumas semanas. O Senhor não vai me atender? Nós podemos e devemos, a palavra do Senhor, orar sem cessar. Clame ao Senhor na sua necessidade. Cada um de nós tem necessidades, algumas mais urgentes, outras de médio prazo. Algumas são diretamente para nós, outras são para nossos filhos, outras são para pessoas com quem nós cruzamos no caminho e pede: você é cristão? Pode orar por mim? Nós temos livre acesso diante do nosso Deus para clamarmos e pedirmos. E Deus diz que Ele atende as nossas orações. Mas o que acontece em nossos dias, em nossas vidas? Muitas vezes, e aí eu digo, até mesmo nós luteranos, até mesmo cada um de nós precisa examinar a sua consciência, porque nós vivemos um mundo de muita aceleração, vivemos um contexto urbano, que já disse um certo padre, uma vida artificial, onde se eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu ligo imediatamente, alguém se desdobra de qualquer parte daqui para chegar em 10, 15 minutos para me entregar meu lanche. Nos tornamos imediatistas, temos dificuldade enorme em esperar. Deus atende nossas orações quando nós clamamos, mas a resposta dele tem, a liberdade de vir no tempo dele. E às vezes nós nos rompemos. Como assim não atendeu o meu pedido? Ao responder a esta mulher, ela quebrou a expectativa de todos que estavam em redor. Não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Tá certo? Jesus está dizendo aqui: eu vim para as ovelhas da casa de Israel, mas não é bom mudar a prioridade. Primeiro aos filhos e não aos estrangeiros. Mas o que nós vemos na história acontecer é que esses que eram os filhos, os que tinham a prioridade, não valorizaram o pão que estava à mesa para eles. Um alerta para você e para mim. Temos recebido o pão à mesa para nós. Somos filhos chamados pelo Senhor desde o nosso batismo, selados nesse sangue precioso. E nós valorizamos o pão? Como diz Lutero, sentimos fome e sede deste alimento do céu que Deus nos dá rica e abundantemente a cada encontro? Por vezes, nós como filhos, agimos como os judeus, desconsiderando a preciosidade e o privilégio que é ter o pão ao nosso alcance, a palavra aos nossos ouvidos. E agimos com mais uma notícia de jornal, com mais um convite de final de semana. Estou cansado, não vou. Semana que vem talvez tenha mais. Todo domingo tem culto, todo domingo tem Santa Ceia mesmo. Lutero nos alerta: sejam sóbrios e vigilantes, o diabo anda ao redor de vós e vocês carregam o pecado em si que os engana, os ilude, desprezando aquilo que Deus, com tamanho sacrifício, com tamanha graça e bondade, entrega ao alcance de cada um de vocês. Não sentir fome e sede do corpo e o sangue de Cristo, o seu alimento para nós, é um sinal de alerta para os nossos ouvidos e para os nossos corações. Na história, a mulher responde de uma maneira que surpreende: Senhor, até mesmo os cachorrinhos anseiam receber as migalhas que caem das mesas dos seus donos.
Alguém de vocês tem cachorro em casa? Pretinha. Quem mais tem? Amora. Hã? Ari. Ari. Quem mais tem? Os cachorros de vocês podem entrar dentro de casa? Pode ficar embaixo da mesa? Pode. Nem sempre pode, né? Nem sempre pode. Lá em casa não pode. Né? Lá em casa tem a cachorra, a Melinda, e ela fica lá na porta. Né? Na porta. Vai penteando. Mas ela fica na ansiedade. Né? Quando aquele pedacinho lá de osso, eu sou teimoso lá de casa, né? Tá comendo a casquinha lá da carne, um pedacinho do osso, e ela fica... Todo mundo fala assim, não pode botar para ela. Ai, se cair para mim. Não vai nem sujar o chão. Né? Fica naquela ansiedade. Enquanto às vezes a gente na mesa fala assim, ai, esse hoje eu não quero não. Ah, ele está mais seco, esse lado aqui eu não gostei não. Né? Irmãos, o que aquela mulher quis trazer de mensagem é que ela, assim como o cachorro na tua casa, fica ansioso porque ele sabe quão precioso é aquilo que está sendo preparado, que está sendo oferecido na mesa. Ela já está sentindo esse alimento desde o cheiro quando estava sendo preparado. E grande presente seria ela ser chamada, vem para a mesa, Melina. Ou vem para a mesa, Pretinha. Né? A história de hoje, Jesus surpreende quando ele coloca na mesa aqueles que não eram considerados dignos. Ele alimenta com a sua graça. A mulher falou assim, Senhor, deixa cair uma migalha da tua graça, para mim é suficiente. Eu sei que o que vem de ti vai me socorrer na minha necessidade. E não há outro que possa atender-me na minha necessidade. A necessidade dela era ver a filha livre daquela possessão. Talvez a tua necessidade seja a cirurgia que vai fazer na segunda-feira. Talvez a necessidade de uma mãe que nos acompanha é ver a filha ser curada de uma enfermidade que os médicos não conseguem, ela não consegue a fila do CISREG. Talvez a sua necessidade seja superar o seu medo, a sua ansiedade para fazer uma entrevista de emprego. Coloca isso diante do Senhor. Confia nele. Pois Ele é um Deus bondoso que olha com misericórdia e ainda que seja uma migalha, ela é suficiente para te socorrer. Ele te colocou na mesa. Ele serve o banquete para você. Ele não olha a sua história, o seu passado, até mesmo as suas promessas não cumpridas. Ele diz, pelo meu filho, eu quero repartir o meu banquete com você. Que você e eu, estimados irmãos e irmãs, que somos alimentados nessa mesa, tenhamos também um coração aberto para repartir com aqueles que não têm. Porque tem muita gente faminta. Tem muitos que estão se sentindo como cachorrinhos abandonados e gostariam de ter um lugar à mesa. Se você já tem, pela graça, pela bondade, pelos méritos que Deus derrama sobre você, não tarde em repartir essa boa notícia. Não tarde em comunicar esse amor e como Deus quer que a sua casa seja de fato a casa de oração, não para um povinho seleto, mas para todos os povos. Peça a Deus, porque essa talvez não seja uma necessidade que esteja presente na sua consciência, mas ela está no coração de Deus e ela está com uma necessidade urgente para aqueles que estão fora. Que Deus te dê criatividade, que Deus te alimente, que Deus te capacite para que seja uma testemunha
no seu posto de trabalho, na sua rede de relacionamento, no seu lugar onde você é um líder e cuide de outras pessoas. Que assim seja. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz do nosso Deus, que é maior que a nossa compreensão humana, guarde e preserve nossas vidas na certeza desta salvação. Amém. Deus no coração e renove meu espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da tua salvação e sustente com voluntário Espírito. Amém. Podem sentar-se. Todos que vieram preparados, convidamos para que possam trazer ao altar do Senhor a sua oferta de alegria. Nós cantaremos o hino de número 147. Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distante do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, pois Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão ao vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Somos mordomos dos bens do Senhor que Ele nos dá, e nesse momento podemos e queremos nos achegar diante dele com os nossos pedidos e agradecimentos. Temos aqui alguns pedidos já listados essa semana em favor da família enlutada, o William, Dona Zenair, o seu irmão, o senhor Sebastião, faleceu. E então que Deus possa confortar o coração de nossa irmã Zenaí, toda a sua família, na certeza da ressurreição, reencontro derradeiro. Também colocamos diante do Senhor pedidos pelo bem da saúde de nossa irmã Maria da Penha, que está em tratamento. Quem acompanhou já algumas semanas aqui, uma crise alérgica respiratória. A Maria da Penha então está sendo acompanhada por alguns especialistas e seguindo um tratamento pelos próximos 6 meses, pelo menos, que Deus opere através desses medicamentos e os médicos no bom cuidado da sua vida. Além de uma jovem chamada Elisa, uma jovem de 17 anos, está com um problema sério nas articulações, segundo conseguiram identificar, um problema neurológico. Ela está perdendo a movimentação nos joelhos. Isso afeta todos
toda a família, né, afetada por isso, busque então apoio, ajuda para encaminhamento médico e também pedimos que o Senhor promova, realize esse milagre, né, junto a essa família, essa jovem, 17 anos. Também pedimos pela boa, né, o bom andamento da cirurgia de Dona Ana, será segunda-feira. Eu pensei por um pouco que amanhã, né, hoje era domingo, pela cirurgia de Dona Ana, na próxima segunda-feira, né, 1h. Que Deus abençoe os médicos, né, e todo o trabalho de acompanhamento com a sua saúde, também com a sua família. Mais algum outro pedido ou agradecimento, por favor? Eu quero pedir pela minha saúde. Cláudia, depois Dona Adelaide. Estou dando na vista, estou em tratamento, mas eu creio que Deus já está operando. Amém. Está para melhorar a visão? Estou com catarata, aí estourou uns vasozinhos, estou usando o medicamento que o oftalmologista passou e fazendo os exames que ele pediu para me fazer. Eu creio, eu tenho fé que tudo já deu certo. Amém. Amém, Dona Adelaide. Deus opere a sua necessidade. Amém. Cláudia? Quero pedir pela família da Nanete, amiga da minha família. Ela perdeu o irmão agora, Paulinho, para que Deus possa abençoar a família, dar conforto, abençoar. Mais alguém? Pela saúde do Lorenzo. Pedro, Gabriel? Louva. Marina Penha, já coloquei aqui, logo de início, que já tinha já tarefa de casa. Recuperação da Simone. Pela recuperação da Simone. Simone. Fez a cirurgia também. Sim, Deus abençoe a Simone na sua recuperação. Irmãos, queremos também colocar diante de Deus os trabalhos do nosso distrito. Né? Lembramos, hoje lá em Realengo está acontecendo um movimento de ativação, né? Reavivamento, vamos dizer assim, mas entendam bem, reavivamento do estilo luterano, né? Mobilizar para a união, né? Para a comunhão dos homens do nosso distrito, né? Os homens luteranos, né? Com chefes de família, né? Como pessoas que também precisam de abraço, né? De acolhimento uns com os outros, para se posicionar, para orientar segundo a palavra de Deus, as suas casas, os seus ambientes de trabalho. Enfim, estão reunidos lá em Realengo hoje no encontro de leigos, né, de homens, e também na próxima semana, no próximo sábado, um encontro de casais que vai acontecer na congregação de Duque de Caxias às 18 horas. Tá? É importante esses momentos que estão acontecendo em nosso distrito para que as famílias como um todo percebam, ouçam de novo, né, na sua necessidade, num ambiente próprio de acolhimento, necessidades, oportunidades que têm, né, para uns com os outros, homens para com as suas famílias e os casais entre si. Eventos que estão acontecendo, colocamos nas mãos do Senhor a liderança que está mobilizando todo esse trabalho também. Diante desses pedidos, nos colocamos de pé, oramos, dando graças ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai bondoso e amado, aqui estamos de corações agradecidos e confiantes de que a nossa necessidade é suprida aqui na Tua casa, na Tua presença. Sabemos, Senhor Deus, que por causa dos nossos pecados somos mendigos constantes da Tua graça. E talvez, Senhor, como pequenos cachorrinhos, nos achegamos à Tua mesa ansiosos, porque tudo que vem de Ti é para o nosso bem, é para o nosso fortalecimento.
Livra de nós, Senhor, toda arrogância, todo orgulho de filhos que desprezam do bom alimento que é posto à mesa. E ajuda-nos, ó Pai, a também aprendermos na Tua Palavra e colocar este aprendizado no nosso dia a dia, no nosso trato com os entes familiares, no nosso relacionamento do trabalho, Senhor Deus. Porque há tantas pessoas que batem em portas vazias, que buscam, Senhor, a Ti da maneira diferente daquilo que Tu queres te revelar. Senhor Deus, guarda esta casa, guarda, Senhor, este altar, para que daqui sempre flua para nós bênçãos. Daqui sempre flua para nós, Senhor Deus, força, ânimo, encorajamento. E isso também com alertas e admoestações dos perigos que enfrentamos, a começar a nossa velha natureza. Senhor Deus e Pai, abençoe o trabalho dos nossos pastores. Cuide de mim como pastor desse rebanho. Acolha, Senhor Deus, nosso trabalho como liderança entre jovens, adultos, entre homens e mulheres, entre casais. Senhor Deus, que esta casa que leva o nome de Cristo para todos, de fato, pratique com constância essa boa nova, esse exercício de fé e de existência. Senhor Deus, também pedimos, olha com misericórdia para as pessoas que trazemos diante deste altar, suplicando que acolha as suas necessidades. Olha, Pai querido, pela Zenaí, sua família. Olha, Senhor Deus, pela Janete e sua família. Olha, Senhor Deus, pelo Enzo Lohan, pela Simone, pela Adelaide, pela Dona Ana Maria, pela Elisa, Maria da Penha e outros nomes que, embora não listados aqui, Tu sabes, Senhor, que necessitam, que buscam e clamam pelo Teu socorro. Olha, Pai querido, nós te pedimos também pelos nossos jovens, o seu empenho, o seu trabalho, o engajamento nesta casa, nas suas redes de relacionamentos, que, de fato, Senhor Deus, tenham de Ti força para responder o mal com o bem, para mostrarem em suas atitudes o absurdo da Tua graça e da Tua misericórdia, que eles já experimentam. Proteja, Senhor, nós pedimos, nosso país de guerras, contra guerras e calamidades. Dá, Senhor, condições de trabalho e renda dignos a todos os jovens e adultos. Dê condições, Senhor, para que floresça entre nós todo o conhecimento e artes úteis para o cuidado do próximo, para o bem-estar da vida, para o cuidado, Senhor, com a natureza que Tu nos dás. Tudo isso, Senhor Deus e Pai, nós entregamos em Tuas mãos, certos, seguros de que surpreenderás a cada um de nós com coisas que carecemos e que por vezes até mesmo esquecemos de pedir. Cremos isso, por meio de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Assim como estamos, queremos nos preparar para a ceia do Senhor. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, aqui estamos de corações alegres, agradecidos,
porque mais uma vez recebemos a Tua palavra, recebemos, Senhor, o Teu Evangelho restaurador. E agora, Senhor, trazemos com alegria ao Teu altar o fruto da nossa gratidão, as ofertas que aqui serão utilizadas, bem administradas. Trazemos, Senhor, também dos frutos da terra, do vinho e o pão, trabalho de nossas mãos, também, Senhor, resultado da Tua graça que faz a terra frutificar. Senhor, toma-os em Tuas mãos e dá, segundo a Tua promessa, por meio de cada um deles, o Teu verdadeiro alimento. Pois assim, Senhor Deus, Tu nos chamas para, reunidos com toda a cristandade, repartirmos entre nós o pão, o único e verdadeiro pão, o único e verdadeiro cálice da Tua presença, o sangue e o corpo que nos trazem vida e restauração. Assim, Senhor, fazendo, nós nos unimos com todos os anjos e arcanjos nas mansões celestes, louvando e magnificando o Teu glorioso nome. Sabendo, Senhor, que por meio desse alimento especial, também fortaleces o nosso corpo, através de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim, oramos diante deste altar e com toda a igreja numa só voz, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É digno e justo, Senhor, que nós confessemos ao mundo, segundo a Tua ordem, que nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. De modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice. Tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue que é a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes comeis e bebeis em memória minha, diz o Senhor. E essa verdade ecoe em vossas mentes e corações para a vida eterna. Amém. Cantamos Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Podem sentar-se, meus irmãos. Todos que estão preparados, convidamos para que venham aqui à mesa do Senhor. Vou começar aqui pelo meu lado direito. Se puder vir à frente, se quiser que eu leve também, fica mais fácil. Mas todos, vou começar aqui pelo meu lado direito. Depois, os irmãos aqui do meu lado esquerdo. Durante a distribuição, seremos acompanhados por um fundo musical. Deus abençoe desde já a participação de todos vocês.
Jesus. Esse verdadeiro corpo e sangue, guarde, anime, fortaleça vossas vidas, segundo a ressurreição por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor Jesus. Vamos e como? Verdadeiro corpo do nosso Senhor Jesus. Vamos e vamos. O corpo do nosso Senhor Jesus é da morte em favor de nós, para o que Deus nos dá. O corpo do nosso Senhor Jesus é da morte em favor de nós, para o que Tomem e bebam. Este é o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a morte em favor de vós, para perdão dos pecados. Tomem e bebam. Este é o verdadeiro sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, dando a morte em favor de vós, para perdão dos pecados. Que este verdadeiro corpo e sangue guarde, anime e fortaleça vossas vidas na segurança de paz com Cristo, agora e para sempre. Amém. Vivam em paz, o Senhor nos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor Jesus. Tomem e comam. O verdadeiro corpo do nosso Senhor Jesus, da morte em favor de vós, para o perdão dos pecados. Tomem e comam. O verdadeiro corpo do nosso Senhor Jesus, da morte em favor de vós, para o perdão dos pecados. Tomem e comam.
sobre o verdadeiro corpo do nosso Senhor Jesus, a da morte em favor de nós. Tome e beba. O verdadeiro sangue do nosso Senhor Jesus é da morte em favor de vós, para o perdão dos pecados. Tome e beba. Este é o verdadeiro sangue do nosso Senhor Jesus é da morte em favor de vós, para o perdão. Senhor esteja contigo, te fortaleça da vida, entendimento e a fé. O Senhor te livre das trevas para a vida eterna. Que esse verdadeiro corpo e sangue guarde, anime, fortaleça vossas vidas na certeza da ressurreição por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vivam em paz, o Senhor os acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos ao meio do Senhor Jesus. O corpo de Cristo para o perdão dos nossos pecados. O corpo de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Tome e beba. O sangue de Cristo derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Esse verdadeiro coração guarde, anime, fortaleça vossas vidas na certeza da ressurreição por Cristo o nosso Salvador. Vivam em paz, o Senhor os acompanhe. É isso mesmo. Nos colocamos de pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus e oramos. Ó Senhor, somos imensamente gratos porque novamente nos reconfortaste por este dom precioso da salvação. Suplicamos que em Tua graça o mesmo fortaleça em nós esta fé salvadora e nos dê ardente amor no cuidado para com aqueles que, assim como nós, são mendicantes da Tua misericórdia. Que nós, Senhor, em Teu nome, sejamos pequenos cristos para acolher, resgatar e cuidar dos Teus filhos que ainda estão perdidos. Por Jesus, suplicamos e confiamos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
Tem alguma informação antes de nós cantarmos o último hino? Tem alguma informação da diretoria? Acho que não, né? Diretoria não, ainda não. Só o convite mesmo, né, aos que nos acompanham também. Próximo sábado, dia 26, às 18 horas, lá na congregação de Duque de Caxias, né, haverá um encontro de casais, um jantar, uma noite de casais. O palestrante que vai conduzir é um colega, ele é pastor e terapeuta, estará dialogando sobre o olhar do relacionamento, na perspectiva agora me esqueci o nome da palavra dele, mas ele, como terapeuta, vai falar do eu sou do meu amado e meu amado é meu. Esse sentido de pertencimento, de cuidado na vida conjugal, do cuidado de um para com o outro, né? Próximo sábado, então, às 18 horas, e depois estarão servindo um jantar também para todos os participantes. Já de antemão, esse convite, né, vai ser online. Quem quiser participar e está aqui, quiser ir com a gente, também pode falar comigo, talvez a gente faz uma caravana, alguma coisa assim, para estarmos lá. No mês de setembro já, né, virando, aí nós teremos o Congresso de Leigos e Servos, um congresso compartilhado, que vai acontecer lá na congregação da Tijuca. O departamento de servas aqui de Campo Grande está se mobilizando, porque teremos um bazar, né? Esse bazar de talentos, toda a verba arrecadada será remetida para os projetos missionários do nosso distrito, né? E as irmãs, né, os seus esposos, a família, são convidados para participar. A congregação da Tijuca estará oferecendo um almoço ao valor de R$20. Mas, se, por exemplo, a família é grande, quer juntar 2 ou 3 famílias, quiser fazer um piquenique, né, ou alguma coisa assim, junta, levar daqui para lá, também é livre, pode fazer. Né? Mas quem quiser almoçar lá precisa informar com antecedência, para que eles preparem a quantidade certa de alimento, que não falte nem sobre por demais o alimento. Seriam essas informações de momento, né? Dia 28 a 30, ainda do mês de agosto, teremos um encontro de pastores de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui também. Então, naquela semana, eu vou trazer essa informação na semana que vem, de segunda até quarta-feira, eu estarei meio que ausente, né? Mas só para emergência. A gente vai estar numa conferência pastoral discutindo temas sobre pregação, né? Dona Geraldo? Eu quero saber o que a Serra resolveu que vai fazer aqui, né? Depois a senhora se reúne com a Dona Valéria, com a Luane, né, entre vocês, para definirem isso. Porque eu fiquei, a família lá nossa foi mandar um pudim. Um pudim. Já. A gente está acostumado todo ano levar. O pastor Gilberto, se a senhora não mandar, ele vai ficar triste. Mas eu já sei disso. Então já vai mandar. Eu já sei disso. Mas sim, então já temos um pudim, já certo que vai estar, né? E outras coisas que também as servas estão decidindo. Tá certo, então. Nós vamos cantar o último hino. Então, o hino 178. Em paz e com perdão, despede, Senhor, a tua graça. Em paz e com perdão, despede a tua grei, e de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar. Aprenderam? É uma oração de ninar. Basicamente isso, é uma oração de ninar. Né? Já aprenderam uma estrofe só? Vamos tentar então pela última vez, aí eu encerro a nossa transmissão. Vamos lá de novo? Em paz e com perdão, despede a tua graça.
eu praticar. Amém? Amém. Amém.